A Cartoon Network. Existia uma época em que esse canal era tipo um refúgio sagrado dos desenhos animados, um verdadeiro templo onde cada mudança de canal podia te apresentar uma nova obsessão. Era só ligar a TV e pronto. Você tinha motivo para faltar na escola, perder o horário da lição de casa ou deixar o almoço esfriar. Ali viviam alguns dos maiores ícones da cultura pop moderna, tipo o Ben 10, que tinha mais transformação que personagem de novela da Globo, o Incrível Mundo de Gumball, que misturava desenho 2D, 3D, recorte, CGI, e às vezes parecia que os animadores estavam só testando o poder do computador da empresa mesmo. Teve o Mordecai e o Rigby, e Apenas um Show, que basicamente eram dois vagabundos de parque que mesmo assim tinham a vida mais emocionante do que qualquer adulto com boleto para pagar. Enfim, além de outros vários clássicos como Hora de Aventura, Coragem, O Cão Covarde, As Meninas Superpoderosas, Samurai Jack, enfim, muitos desenhos clássicos. Era uma época em que a Cartoon Network não errava. Ou pelo menos era isso que a gente achava, porque no meio de tanto sucesso, de tanta série que virou boneco, lancheira, mochila, enfim, também tinham aqueles desenhos que passaram, simplesmente. Tipo, eles passaram na programação, mas pouca gente percebeu. Desenhos que você viu por 5 segundos enquanto trocava de canal, ou que ficavam passando naqueles horários meio estranhos, aleatórios, tipo 5h50 da manhã ou 3h20 da tarde, quando só quem estava gripado em casa via televisão. E entre esses desenhos esquecidos, existe um que é quase uma lenda urbana animada. Um desenho sem falas, barulhento, esquisito, até meio surreal se bobear. E com uma energia de show de garagem que virou um pesadelo sonoro de muita loucura. The Dukes of Brostonia. Se você nunca ouviu falar, relaxa, você não está sozinho. The Dukes of Brostonia foi aquele tipo de animação que passou quase escondida, como se a própria Cartoon Network tivesse colocado no ar só porque precisava preencher um buraco de horário e não tinha mais reprises de outros desenhos e programações. O desenho foi criado na Austrália, pela Stick Pictures, e estreou lá por 2010, só que aqui no Brasil chegou na Cartoon Network em meados de 2013, por aí. E sim, pode acreditar. Isso passou na mesma hora que a Cartoon Network também transmitia Hora de Aventura, Steven Universe, na mesma época ali. O canal estava vivendo o seu auge, mas The Dukes of Brostonia era aquele tipo de primo esquisito que ninguém quer assumir no churrasco, sabe? A estrutura dos episódios é no mínimo peculiar. Cada episódio tem entre 1 e 3 minutos. É isso, simplesmente um sopro. Não tem introdução, não tem tempo para desenvolver nada. A história começa, explode, termina e você fica se perguntando se entendeu mesmo o que acabou de assistir. E o mais maluco é que não tem fala nenhuma, zero. Os personagens se comunicam com sons guturais, grunhidos, urros e, claro, muita música barulhenta. O som, aliás, é quase um personagem. A trilha sonora é 100% punk rock, com bateria frenética, guitarra rasgada e um clima de que você entrou sem querer no ensaio de garagem de uma banda adolescente que decidiu ignorar qualquer noção de melodia. Enfim, o humor é 100% visual. Situações exageradas, pancadas, quedas, expressões faciais insanas, tudo na base do impacto visual, entendeu? É como se fosse uma mistura de, sei lá, Tom e Jerry, Jackass e Scott Pilgrim, sabe? É uma mistureba que acaba funcionando bem no fim das contas. Bom, mas vamos aos integrantes dessa gloriosa banda barulhenta. Começando pelo Art, que é o vocalista. Pensa num personagem que tem energia de líder, mas que não sabe liderar nada no fim das contas. Ele é o rosto da banda, mas também é o que mais se mete em furada. Tem aquele cabelo espetado, cara de poucos amigos e normalmente está fazendo alguma besteira que vai dar errado. Mas a gente perdoa porque ele faz bem ali o serviço, então tá tranquilo. Barge é o baterista. Esse é o grandão, cabeludo, desajeitado, mas com carisma de mascote de time, sabe? E é o responsável por boa parte dos momentos cômicos e geralmente é quem resolve as tretas com força bruta. E como toda banda que se preze, ele é o que mais parece precisar de um banho.
Large é o guitarrista, é o mais magrelo de todos, meio alienígena de tão esquisito. Ele tem uma vibe meio gênio incompreendido que provavelmente escuta músicas que nem existem ainda. Ele é o cérebro por trás dos solos absurdos que aparecem nos episódios, e também o que tem as ideias mais absurdas de todas. Juntos, eles formam os The Ducks, a maior banda da Brostônia, até porque provavelmente é a única, enfim. E a Brostônia, no caso, é basicamente o país fictício onde se passa o desenho. O país em si parece uma piada interna dos criadores, sabe? É absurdamente exagerado, cheio de personagens esquisitos, criaturas randômicas, sei lá, e situações que desafiam qualquer lógica. Essa é a vibe do desenho no fim das contas. Tem vilões bizarros, fãs insanos, equipamentos que explodem, palcos que viram naves espaciais, bem no estilo apenas um show, bem aleatório. Tudo isso dentro de um mundo onde parece que ninguém nunca dorme, sabe? E o mais legal do desenho é que ele não tenta explicar absolutamente nada. As coisas simplesmente acontecem. E você aceita. É um caos organizado, digamos assim. Cada episódio tinha menos de 3 minutos, como eu já havia dito. E sim, era basicamente um clipe, ou um GIF com som, como preferir. A ideia era essa mesmo. Episódios curtos, acelerados, barulhentos, sem tempo de explicar nada. E quando você tentava entender ou prestar mais atenção, bum! Acabava. E isso é o que tornava o desenho tão diferenciado. Enquanto a maioria das animações tentavam construir universos, tramas e personagens com profundidades, The Dukes of Brostônia só queria aparecer, fazer a baguncinha deles ali, bem frenética, com rock pesado, e simplesmente ir embora sem mais nem menos. E é isso aí, tamo junto, até mais. O motivo do esquecimento do desenho é bem simples na verdade, né? Ele era estranho, muito estranho. Não um tipo de desenho que prendia pela história, sabe? Até porque nem dava tempo. Ele não tinha personagens profundos, não tinha desenvolvimento, e para muita gente nem parecia ter graça. A estética era meio rascunho, os sons eram agressivos e o fato de não ter fala fazia com que fosse fácil passar batido. Mas talvez o maior motivo tenha sido a própria falta de divulgação. Cartoon Network mal falava dele, passava em horários ingratos, às vezes entre um comercial e outro. E vamos ser sinceros aqui, né? Numa época onde Hora de Aventura estava entregando episódios emocionantes e Gumball parecia o ápice da metalinguagem, The Dukes parecia, sei lá, bobo. Mas ele não era ruim. Comparando com os desenhos de hoje, então, ele é melhor do que 90% das coisas. E eu não tô nem brincando. Ele só era diferente. Um experimento. Uma ideia que tentou fugir da curva e que, por isso, acabou ficando de lado. Hoje em dia, quase ninguém lembra. Tem gente que até acha que The Dukes of Brostônia foi um sonho febril causado por muita Cartoon Network e pouco sono. Mas o desenho existiu. Teve 3 temporadas, ganhou até prêmio na Austrália e deixou uma marca em quem, por acaso, cruzou com ele na TV. Se ele merece voltar? Eu não sei, provavelmente não até. Mas se ele merece ser lembrado? Com toda certeza. Até porque, se até hoje tem gente que lembra de Johnny Test gritando o tempo todo, a gente pode muito bem dar um espacinho na memória para 3 roqueiros animados que só queriam tocar suas músicas e destruir tudo no caminho. Então, The Dukes of Brostônia merece ser lembrado. Eu estou aqui para lembrar dele. The Dukes of Brostônia não virou clássico, não ganhou reboot, não virou bonequinho, mas foi um daqueles desenhos que mostram que a Cartoon Network, na sua melhor fase, não tinha medo de experimentar, nem que fosse com uma banda sem falas, sem noção, mas com muita personalidade. E se você lembra deles, meus parabéns, porque você faz parte de um grupo muito seleto de pessoas que por algum motivo estiveram na hora certa, no momento certo, para ter a oportunidade de assistir brevemente esse desenho. Mas enfim, esse vídeo foi apenas para relembrar, né, The Dukes of Brostônia, esse desenho da Cartoon Network que muita gente não conhecia e até mesmo aqueles que conheciam nem recordavam dele, inclusive eu.
eu quando redescobri, digamos assim, a existência desse desenho, fiquei meio que incrédulo, sabe? Tipo, eu já tinha pensado nele em certos momentos, meio que tendo uns flashbacks, só que aí quando eu resolvi pesquisar, para tentar achar algo que nem eu sabia direito que estava pesquisando, e né, que só lembrava bem que tinha uns personagens que gritavam e que tinham uns traços meio exagerados, né, no desenho, bom, eu realmente fiquei feliz demais quando eu achei ele. Mas enfim, você assistiu o Dukes of Brostonia? Ou assim como muita gente por aí, acabaram deixando passar batido esse desenho australiano? Bom, é isso aí, seus roqueiros de plantão. Até a próxima!